Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, a proteção do Espírito Santo esteja com você. Desejo que o Espírito Santo esteja numa chama enorme dentro do teu coração, que ele possa aquecer o teu coração e a tua alma, que ele possa ser o teu guia no dia de hoje. Estou aqui hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, sábado, para que possamos fazer a leitura do Evangelho no dia de hoje. O Evangelho que se encontra lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Mas antes de fazermos a reflexão no Evangelho do dia de hoje, gostaria de lembrar a você que hoje é dia 3 de fevereiro. Hoje é dia que se comemora pelo mundo inteiro o dia de São Brás. São Brás que era médico, mas também era protetor das almas. São Brás foi decapitado, São Brás foi degolado. São Brás teve a sua vida interrompida, mas tudo isso em amor a Deus. E no momento em que São Brás estava sendo conduzido para ser decapitado, ele se deparou com a mãe, a qual estava muito aflita, pois estava com a criança no colo e essa criança estava engasgada com espinho de peixe. E mesmo nesse momento de aflição, São Brás teve a sabedoria, São Brás teve a autonomia de olhar para o céu e pedir para que Deus agisse na vida dessa criança. E Deus ouviu São Brás e essa criança foi salva. Então, no dia de hoje, dia 3 de fevereiro, São Brás, rogai por nós. O evangelho que vamos meditar hoje está em Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao 34. E a palavra de Deus nos diz assim: os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde vós sozinhos a um lugar despovoado para descansar um pouco, pois os que vinham e iam eram tantos que não tinham tempo nem para comer. E assim foram sozinhos de barca a um lugar despovoado, mas muitos os viram, partiram e deram conta de todos os povoados. Foram correndo a pé até lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu pena, porque era como ovelha sem pastor, e se pôs a ensinar-lhes muitas coisas. Este evangelho no dia de hoje a gente pode falar que é o evangelho do bom pastor. O porquê que é o evangelho do bom pastor? É o evangelho do bom pastor porque Jesus ele se comove com essas pessoas, a qual vai a pé atrás deles. Mas se a gente pegar esse evangelho aqui no capítulo 6, vai também relatar o porquê que eles se reúnem com Jesus. Os apóstolos já não andavam com Jesus? Sim, eles andavam com Jesus, mas versículos anteriores, precisamente no versículo 7 do capítulo 6, Jesus envia os apóstolos na missão 2 a 2 para que eles pudessem evangelizar, fazer curas. E neste momento a qual fizemos a leitura, os apóstolos estão se reunindo com ele de novo e certamente estão fazendo um resumo do que havia acontecido, das curas, dos milagres, dos ensinamentos, dos lugares aonde eles não foram bem aceitos. E o porquê desse evangelho eu estou falando que ele pode ser tratado como o evangelho do bom pastor. Ele pode ser tratado como o evangelho do bom pastor porque versículos anteriores também, no versículo 14, aqui se relata a morte de João Batista, a qual Herodes manda cortar a cabeça de João Batista. Então, enquanto Jesus, o bom pastor, ele pega e envia os seus discípulos para ensinar, para evangelizar as pessoas, Herodes, ele corta a cabeça de João Batista, para que João Batista não denunciasse ele, a qual ele estava com a mulher do próprio irmão. E o evangelho do bom pastor continua porque, se a gente for versículos adiante, até mesmo onde a gente estava lendo, poucos versículos adiante, Jesus vem falar que ali tem uma multidão, e a multidão está ali, os discípulos, os apóstolos começam a falar para Jesus: é melhor a gente dispensar essas pessoas, porque estão ficando tarde, estamos num lugar despovoado, e aqui essas pessoas não vão ter o que comer, é melhor dispensar para que elas possam ir para um lugar onde elas possam encontrar comida. Mas Jesus, como ele é o bom pastor, e no momento em qual Jesus manda os apóstolos a ir
para um lugar despovoado, para um lugar deserto, quando Jesus mandava os discípulos, ou quando ele mesmo ia para um lugar despovoado, para um lugar deserto, é que Jesus tinha uma missão muito importante. Se a gente pegar na Sagrada Escritura, muitos fatos acontecem no momento de deserto, no momento desses lugares despovoados. E Jesus certamente mandou os apóstolos ir para lá porque ele ensinaria eles. E como Jesus ele já sabe de todas as coisas e tudo o que vai acontecer antes que elas aconteçam, ele já sabia que essas pessoas iam chegar lá, ele já sabia que essas pessoas não iam ter o que comer. E ele usaria daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes para tratar de toda aquela multidão, para ensinar os apóstolos que eles deveriam sim ensinar as pessoas, mas eles deveriam também dar o que comer para aquelas pessoas. Eles deveriam alimentar aquelas pessoas. Por isso, esse é o Evangelho do Bom Pastor. Jesus vem nos ensinar que nós devemos alimentar as pessoas, não só com palavras, mas também alimento mesmo. A gente devemos alimentar, a gente devemos ajudar aquelas pessoas a quais estão passando por necessidade. Muitas coisas, muitos desperdícios são tirados da nossa mesa enquanto muitos estão passando fome. E aqui Jesus ele mostra, ele vem falar também que os apóstolos estão cansados, porque Jesus, ele sabe o momento da nossa canseira. Talvez você esteja achando que você está no seu limite, mas Jesus ele sabe o teu limite. Ele está te testando, ele sabe até onde você pode ir. E no momento a qual você chegar no teu limite, aí Jesus vai agir na tua vida. Ele vai te dar o descanso. Ele vai te falar para você: agora deixa comigo que eu vou resolver o teu problema. Deixa comigo que agora eu vou resolver essa situação. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vem falar para a gente que é para a gente trocar o nosso fardo pelo fardo dele, que o fardo dele é leve. Jesus, ele sabe o momento, sabe que aquelas pessoas tinham sede, que aquelas pessoas tinham fome, que aquelas pessoas elas queriam ser evangelizadas. E muitas dessas pessoas aqui eram pessoas que não tinham oportunidade, eram pessoas que não tinham tempo com Jesus, eram pessoas que elas eram descriminalizadas, eram pessoas que ninguém dava nada para elas. Talvez você que está aí do outro lado, você esteja nessa situação. Você acha que ninguém está nem aí para você, que Jesus não se importa com a sua vida, mas Jesus ele se importa com a vida de cada um. No entanto, ele derramou a última gota de sangue para salvar você dos seus pecados, para salvar eu dos meus pecados, porque Jesus ele é o bom pastor. Jesus ele não quer perder nenhuma das ovelhas dele. Ele veio para nos salvar e ele cumpriu essa missão. Então Jesus, mais uma vez eu quero falar para você que você pense. Talvez você ache que você não vai dar conta, mas Jesus ele vai agir na tua vida. Ele vai falar para você descansar. Ele vai falar: agora essa briga é comigo, agora essa situação é comigo. Mas para isso basta que você confie, basta que você acredite, porque Jesus, além dele agir na tua vida, ele vai te ensinar, ele vai te alimentar. Jesus, ele é o bom pastor, ele é o bom pastor. Ele não esqueceu de você, ele não esqueceu de mim. Jesus, ele está com você em todos os momentos. Então eu gostaria que você refletisse a palavra de Deus no dia de hoje, aonde Jesus, ele manda sim os apóstolos descansar, mas ele também, ele acolhe aquelas pessoas, porque Jesus, ele é misericordioso, Jesus, ele é compassivo, e é esse o Jesus a qual nós devemos servir. É esse o Jesus a qual nós devemos acreditar. Desejo que você tenha um bom dia e que seja muito produtivo nesse dia de hoje. E mais uma vez eu quero te lembrar que hoje é dia de São Brás, um doutor e também cuidador das almas. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, ou você conhece alguém que está passando por um momento de enfermidade. Faça uma oração e peça a intervenção de São Brás. São Brás, rogai por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.